Excelência, a memória. Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência, a Memória. Existe uma luta muito grande para que mais mulheres ocupem cargos na política. Se hoje elas ainda são minoria, na década de 80, então, era uma aprovação diária. Mas quem topou o desafio abriu caminho com coragem, deixou uma grande marca na história e hoje conta tudo pra gente. Tereza Lajolo, vereadora de 83 a 96, secretária dos Transportes, integrante da Comissão Municipal da Verdade. É uma honra ter a senhora aqui como entrevistada do Vossa Excelência a Memória e aqui nesse plenário. Opa! Muito para mim, então, você não imagina. Eu já estou sabendo que a senhora aprontou muito aqui. A senhora já chegou falando, foi uma maluquice. Olha, primeiro dia no dia que a gente veio tomar posse, tá certo? A primeira bancada do PT eleita. Né, a primeira bancada do PT eleita, então pela primeira vez, 5 vereadores do PT, 3 mulheres. Eu, a Irondina, a Ireide Cardoso, João Carlos Alves e o Cláudio Barroso. O pessoal olhava de lado, porque quem são esses? Aliás, nós olhávamos para o outro e dizia assim, quem é você, de onde você veio, como é que é? Porque eu não conhecia ninguém, nenhum dos 4, e nem eles me conheciam. Então a gente passou a se conhecer naquele dia. Aí foi muito interessante, porque no segundo dia, naquele dia, teve enchente na cidade de São Paulo, uma enchente violenta, o rio Tietê transbordou violentamente, e ao mesmo tempo teve um lockout dos empresários de ônibus. Teve as duas coisas num dia só. Gente, quase o fim do mundo no dia da posse. Sim. Eu não fui dormir em casa, porque não dava para passar, só de madrugadão é que o rio abaixou, e aí podia passar. Fui dormir na casa de um amigo. Aí, quando foi no outro dia, viemos para a Câmara. O que aconteceu? Por isso que eu fui aquela maluquice. O PT não tinha nem direito às salas de cada vereador. Tinha uma sala só que a Irondina estava temporariamente usando, e nós também estávamos juntos. Eles estavam já elaborando um pedido de comissão, naquela época era Comissão Especial de Inquérito sobre Enchentes em São Paulo. Olha só. A bancada do PT já entrou no primeiro... Propondo uma CPI. No primeiro dia que hoje é CPI, nós propusemos sobre enchentes. E a bancada do MDB naquela época, porque veio muita gente no MDB naquela época, do pessoal que já fez toda a luta contra a ditadura militar, estava fazendo essa luta, tá certo? E fortalecendo várias questões que estavam aí de enfrentamento à ditadura militar. Esse pessoal já entrou com uma CEI naquela época, que hoje é Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre transportes. Que aí, essa foi a minha entrada também na questão de transporte, porque eu não entendia nada. E eu entrei como membro da... Olha, eu quero saber como é que a senhora não entendia, depois virou secretária, entendia sim. Não entendia. Aí Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Transportes. Lá fomos nós, tá certo? Depois de algum tempo também, deixa eu contar essa, que foi a comissão especial sobre a creche, que num outro momento deu origem à creche da Câmara Municipal. Quer dizer, eram mulheres que não tinham medo de um desafio, porque esse é um desafio e tanto. Desafio e tanto. A gente até fica meio inibido às vezes, né? Quando entra aqui, eu imagino vocês aqui dentro, mulheres do PT, que era um partido que estava começando. Com o Lula, naquela época, como uma grande referência, tá certo? Naquele momento sindical, o pessoal realmente tinha uma preocupação muito grande de como nós seríamos aqui dentro. A nossa atuação, começamos a discutir, a pensar sobre como fazer, para a gente poder, primeiro, que você perguntou, como é que entendeu de transportes? Então, dentro da bancada, nós tivemos como proposta para nós de estudarmos todos os projetos que a gente tivesse que voltar na Câmara. Então a gente estudava, não eu, mas cada um estudava um, tá certo? Estudava 2, 3, depois a gente discutia e assumia uma posição comum sobre cada projeto. Aí tinha até, essa é muito interessante, o Antônio Sampaio, famoso vereador aqui de São Paulo,
o pessoal criou naquela época o DEM, o Democratas. Ele falou, eu sou PDS e eu vou ficar no PDS. E ele ficou brigado com a turma, né? Brigado, quer dizer, ele ficou no PDS. E aí ele chegava no plenário e dizia para nós assim, como é que nós vamos votar? O que é isso? Ele falou, daqui. Porque se eu pegar aqui esse rascunho de vocês, eu já sei o que diz cada projeto, já sei se é para votar a favor ou contra, já sei tudo. Então eu vou usar isso aqui. Tem hora que eu vou votar com vocês, tem hora que eu não vou votar. Tá bom? Mas o estudo estava completo ali. Tava aí. Aí era muito, sabe? Então a gente foi se fortalecendo dessa forma. Eram interessados. E nas no questões. no partido a gente tinha grupos de estudos. Como eu estava no transportes, na comissão de transportes, eu passei a fazer parte desse grupo de transportes. E aí é nesse grupo de transportes que eu aprendi a entender de transportes. Entendeu? Então, quer dizer, eu ia para tudo quanto é lado, mexia com tudo na questão de transportes, né? Então, é que quando a Irondina ganhou, o pessoal disse, a senhora vai ser secretária de transporte. Eu falei, sei lá eu, entendeu? Se eu vou ser, ela que vai ter que decidir o partido. E foi. O partido e ela que vai decidir. Aí lá fui eu ser secretária de transporte. Tá certo? E era um gabinete, só para contar para vocês, totalmente formado por mulheres também. A grande maioria. Num primeiro momento tinha os meninos lá com a gente. Mas depois, só a mulherada. O pessoal ria, que se matava porque era um bando de mulher. Mas mulheres que conseguiam um convívio com todo mundo. Porque a gente nunca conseguiu ter uma posição discriminatória. Discriminar, seja quem for. Então a gente tinha um gabinete aberto, quem quisesse ia lá. Quem quisesse falar comigo, se eu estivesse lá, tudo bem, vamos conversar. O que é, qual é o problema? A senhora atendia, assim, se chegasse? Opa, eu não tinha problema. Eu atendia, por exemplo, os meninos que davam café e tal, eles chegavam, a vereadora está aí, tá. Tá aqui, meu cafezinho com leite para ela. Então ele ia lá e levava para mim. Vereadora, o cafezinho com leite para a senhora. Oba! Então nós tínhamos uma relação muito grande com os funcionários, com o povo, porque eu não vejo por que discriminar, entendeu? Qualquer coisa. Porque eu entendo que o vereador, nós entendemos sempre que o vereador é um momento da vida da gente, não é a minha profissão, porque, imagina, eu saí daqui em 96, em 97 eu já estava em sala de aula dando aula. E Tereza Lajola é professora. E aposentei como professor. Uai, mas você era vereador e não aposentou como professor? Aí tem um grande feito. Conta. A Câmara Municipal de São Paulo, na sua maioria, rejeitou um projeto que veio pelo Montoro. Porque quem sustentava a aposentadoria dos vereadores em São Paulo, na cidade de São Paulo, era o Estado. O Estado de São Paulo. Aí o Montoro falou, não dá para eu sustentar tanto os deputados quanto os estados. Então eu estou propondo que a prefeitura passe a sustentar a aposentadoria dos vereadores. A maioria da Câmara rejeitou. Portanto, desde aquele dia, foi em 85, vereador da Câmara Municipal não se aposenta mais. Vocês sabiam disso? Ninguém sabia. Por isso que eu estou achando ótimo Por isso que nosso programa existe. Isso, por isso que eu estou achando ótimo. A melhor garota propaganda do Vossa Excelência. Então não tem aposentadoria. Por isso que eu sou aposentada como professora. Como professora. Porque a minha profissão é professora. Entendeu? Sempre foi professora. Apesar de todas as contribuições aqui. Tá, mas eu fui, como teve um dos elementos que pesou na questão da minha eleição, pelos anos que eu trabalhei, aliás, fui até o fim, até me aposentar por 40 anos, na Brasilândia, onde eu morei. Então, eu comecei lá e acabei lá, e aí, por conta disso, aqui também pesou a minha eleição naquele ano, tá certo? É a minha profissão. E aí, nós chegamos aqui e fizemos isso. Então, todos os vereadores aqui não se aposentam mais. Vamos contar no próximo bloco como é que foi essa questão de uma mulher que saiu do interior, chegou aqui, foi para a Brasilândia, se tornou uma líder popular para chegar até na Câmara? Vamos. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais Vossa Excelência Memória. Não sai daí, até já.
excelência. A memória.